Bom, hoje a ideia é fazer aula de cálculo, né, derivadas. Então, porque bom, a gente começou com curvas parametrizadas. O que é uma curva parametrizada? É uma função C de um intervalo, digamos em R3 ou R2. E a gente precisou derivar isso aqui. Não tem grandes... O problema é a mudança realmente na derivada, não é quando muda aqui de R para R2, R3, Rn. A derivada muda quando, em vez de você ter uma variável, você passa a ter mais de uma variável. Então aqui isso é relativamente tranquilo. Então vamos considerar a questão de derivadas. Para ser um pouco mais geral, vamos pensar assim: a gente tem um espaço E, se o nosso espaço E pode ser, bom, não vou pensar o R, mas poderia ser o R2, o R3, o Rn, ou até, eventualmente, um espaço vetorial real. Vou botar com produto interno. E bom, derivada passa por limite. Limite é o quê? A primeira ideia, mais ou menos errada, é que quando x fica perto de x0, f de x fica perto de L. A gente tem que melhorar isso. Mas o ficar perto, então, exige uma distância, que quando você está com os números reais, essa distância é o módulo da diferença. Mas sempre que você tem um espaço vetorial com produto interno, e todos esses são casos particulares, a gente pode definir uma distância, quer dizer, definir se U pertence a E, a gente define a norma de U como sendo a raiz quadrada do produto interno de U por U. Então, aqui, no caso, Rn, que engloba n igual a 2 e 3, né, vai ser x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais xn ao quadrado, e você pega a raiz quadrada disso daqui. Né? Então, essa aqui é a norma de x. Talvez vocês tenham visto a definição de limite com épsilons e deltas no curso de cálculo, não sei, teve a definição. Então, a definição aqui seria a mesma, né? Você tem aqui, digamos que em vez de U ser só um ponto, você tem uma função U do intervalo I, é um intervalo, U de I no nosso espaço vetorial é. Imagina que você tem aqui um tempo, sei lá, T0 em I. E o zero em E. Então, dizer que o limite, quando T tende a T0, de U de T é igual a zero, significa mais ou menos o seguinte, né? Se eu fizesse aqui o gráfico, vamos dizer, U de T descreveria uma certa curva aqui. Aliás, não vou nem botar eixos. Está aqui o nosso espaço, está aqui a origem, e aí U de T é uma certa curva, assim. E imagina que tem aqui um buraquinho, e esse ponto aqui é o zero. Suponha que a nossa U seja contínua. O que significa? Que quando você olhar para a curva, quando o tempo t vai se aproximando do tempo t0, o de t vai se aproximando de U0.
Ou, dando a mesma definição do curso de cálculo 1, você diz isso daqui, isso significa que, por melhor que eu enxergue, se eu pegar o t bem pertinho do t0, eu vou acreditar que u de t é igual a o zero. Tá, é a mesma definição do cálculo 1, só que essas barrinhas agora não são o módulo, são a norma da diferença, né? Você pega aqui 2 pontos, u de t, pega aqui u de t, o zero, e a norma da diferença mede essa distância aqui. Tá? Então, eu não vou me alongar sobre isso, só para dizer que não muda grande coisa. É até mais claro aqui, né? Porque você pegar a distância numa reta é uma coisa meio forçada. Uma distância em R2 e em R3 é a distância que a gente está acostumado, né? Então, também, a derivada, né, da mesma forma, né, u de i no nosso espaço E, vamos pegar um t0 no intervalo, né, então o ponto, aliás, vou pegar um t aqui, o ponto de t, que é a derivada de u em relação a t, é igual ao limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, u de t mais h menos u de t. Eu não consigo me livrar muito dessa viadagem de não dividir o vetor por um número, porque, em princípio, a gente diz que está definido o produto do vetor por um escalar. Então, eu multiplico por 1 sobre h em vez de dividir por h. Tá? Mas, mesma coisa, né? Vamos fazer uma definição aqui. Definição. Se V pertence a E e T é um número real não negativo, então V sobre T é igual a 1 sobre T vezes V. Bom, então agora... Bom, então isso é derivada. A gente usou, assim, meio livremente, né, que calcular a derivada, se, por exemplo, se U, vamos dizer, se E foi igual a R3, né, e U de T foi igual a U1 de T, U2 de T, U3 de T. Então, eu disse assim, que o ponto de T nada mais é, derivar U é derivar cada uma das funções coordenadas. E, basicamente, isso aqui significa o seguinte, dizer que chegar perto de U0, pegar um ponto U, é um resultado, é uma coisa que tem a ver com limites, não exatamente. A gente usa na derivada, mas tem a ver com limites. Dizer que U está próximo de U0 implica, olhando assim, em R2, R3, em Rn também, mas vamos pensar em R2 e R3. Implica que aqui você tem o 1, aqui é o 0,1, o 0,2, o 2. Então, claramente, né, se nós estivermos pelo menos em R2 e R3, eu vou
deixar isso barato assim. Esse cara, isso é um triângulo retângulo, essa hipotenusa é maior que esse cateto, maior que esse cateto. Então, se isso daqui for menor que epsilon, esse será menor que epsilon, esse será menor que epsilon. Reciprocamente, né, se esse for menor que epsilon, esse for menor que epsilon, então U menos U zero, né, vamos dizer, é igual a U1 menos U01 ao quadrado mais U2 menos U02 ao quadrado, raiz quadrada. Então, se esse for menor que epsilon, esse for menor que epsilon, então isso aqui é menor que raiz de 2 vezes epsilon. Se tiver em R3, raiz de 3 vezes epsilon. Se tiver em Rn, raiz de n vezes epsilon. De qualquer maneira, é uma constante vezes o epsilon. Então, se todos esses tenderem a zero, esse aqui tenderá a zero. Pode até usar o resultado direto sobre limites, né? Quer dizer, se isso tende a zero, isso tende a zero, a soma tende a zero, a raiz quadrada tende a zero, então o cara tende a zero. Então, passar o limite no vetor, se você tem vamos dizer, uma base ortonormal, pensando assim, se você tem um espaço, se o nosso E é um espaço vetorial de dimensão finita, e você está usando as coordenadas numa base ortonormal, já é evidente que passar o limite no vetor é equivalente a passar o limite coordenada a coordenada. Então, na verdade, nosso problema de derivar vai ser derivar coordenada a coordenada. Tá? Mas eu estou falando isso porque, na verdade, eu quero, sempre que possível, não usar coordenadas. Porque, imagina, você está em Rn, fazendo alguma coisa, tem aquela maçaroca de coordenadas, o risco de você se perder é grande. Então, se der para não colocar as coordenadas, você enxerga melhor. Então, sim. Coisas básicas. Bom, primeiro vamos dizer, se U de t tende para o zero, quando t tende a t zero, V de t tende, quando t tende a t zero, para V zero, então isso aqui implica que U de t mais V de t tende para o zero mais V zero. Essencialmente, demonstração é a mesma que se faz em cálculo 1. Não sei se vocês fizeram isso, mas tem um negócio que para todo epsilon existe delta. Então, você toma o delta que você faz U de t mais V de t menos U zero mais V zero. A gente tem que fazer isso ficar pequeno. Isso aqui é igual a U de t menos U zero mais V de t menos V zero. E isso daqui é menor ou igual que U de t menos U zero mais V de t menos V zero. Isso aqui é uma desigualdade triangular, que fica muito mais razoável. A desigualdade triangular diz o quê? Que a norma de A mais B é menor ou igual que a norma de A mais a norma de B. Bom, é bem triangular, se a gente botar em R2 e R3, né? Aqui você tem o A, o B, e aqui você tem o A mais B. Então, a desigualdade triangular expressa o fato de que o menor caminho entre dois pontos é um segmento de reta. Quer dizer, esse negócio aqui é menor ou igual que esse, mais esse. Num espaço vetorial com produto interno, essa desigualdade é consequência da desigualdade Cauchy-Schwarz, Bunyakovsky. Por quê? Porque a gente tem que... Quando você faz
norma de A mais B, bom, melhor pegar o quadrado, isso daqui é igual a A mais B, que é igual a norma de A ao quadrado, mais norma de B ao quadrado, mais 2 vezes AB. E aí, por Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, isso aqui é menor ou igual. Esse mantém, e esse aqui, e isso daqui é igual a norma de A. Tá? Então aqui entrou. Então esse resultado vale não só em R2 e R3, mas vale toda vez que você tiver um espaço vetorial com produto interno. Bom, a ideia de norma se generaliza, mesmo quando você não tem produto interno, mas não vamos levar isso em consideração. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Agora, eu queria focar... bom, isso tem como consequência que a derivada da soma é a soma das derivadas. Agora, eu queria focar no produto, porque agora nós temos muitos produtos. Olha só. Muitos produtos. Por exemplo, se você tiver, vamos dizer, pega T e I, a gente pode ter, por exemplo, alfa de T vezes U de T, onde esse cara daqui é um número real e esse aqui é um vetor. A gente pode ter U de T escalar V de T, onde aqui, claramente, os dois são vetores. A gente pode ter, pensando, não vou pensar no geral, mas pensa uma transformação linear de Rn em Rn. Por exemplo, uma transformação de R2 em R2. Digamos assim, ó, você quer descrever a seguinte situação. Aqui em cima tem um vidro e esse vidro vai estar, tem aqui um sistema de coordenadas igual a esse marcado no vidro, né? Está marcado no quadro, eu botei o vidro, marquei um igualzinho aqui, botei um ponto no vidro e agora eu mexi o vidro. Eu mexi o vidro, significa que ele veio parar mais ou menos aqui. Então eu posso descrever a nova posição do vidro por um vetor, sei lá, O de T, que é esse daqui, esse ponto O de T, e um ângulo de rotação, né, θ de T. De maneira que se eu tiver aqui um ponto original aqui que está, digamos que o ponto, que além disso eu tenho o seguinte, eu tenho uma formiguinha que está andando em cima do vidro. Então, em relação a esse sistema de coordenadas, ela tem as coordenadas dela que em cada instante vão ser, quer dizer, tem um vetor posição dela, que é esse vetor aqui, U de T. Só que em relação a esse sistema de coordenadas aqui, né, ele vai ter esse vetor V de T. Quem é V de T? V de T aqui vai ser O de T. Esse U de T, ó, eu posso descrever assim, ó, o meu U de T rodou de θ. Então eu tenho aqui uma R de T, U de T. Tá? R de T é a rotação do ângulo θ de T.
Quer dizer, aqui, ó, é como se eu pensasse assim, ó, primeiro eu rodo o vidro de θ, então as coordenadas vamos dizer, o meu ponto era U de T aqui, só que ele rodou de θ, veio parar aqui, e depois eu desloco ele de O. E aí eu tenho a nova posição. Isso é só para destacar o seguinte, que é bastante razoável eu pensar que eu possa ter, variando com o tempo, um vetor U e uma transformação linear, que no caso é uma rotação. Mas eu posso pensar de uma maneira abstrata, pensar na seguinte coisa, T de T, U de T. Esse daqui é uma transformação linear, e esse aqui é um vetor. Maneira mais simples de pensar, esse aqui é uma matriz que está mudando com o tempo, e esse aqui é um vetor que está mudando com o tempo. Isso também é um produto. Bom, ainda tem... podemos tomar o produto vetorial também, né? Vamos dizer, em R3, podemos pegar U de T, vetorial V de T. E ainda temos um produto meio oculto, que é o determinante. Pensa só, o determinante como uma função dos vetores coluna, por exemplo, da matriz, ele se comporta como uma espécie de produto, ele é distributivo também. Então, vou colocar aqui assim, se eu tiver U de T, V de T, vamos pensar até R3, eu posso pegar o determinante, isso também é uma espécie de produto. Isso funciona em R2, funciona que em R2 são 2, em R3 são 3, em Rn são N. É um produto que não é um produto só de 2. Dependendo da dimensão do espaço, a dimensão do espaço é N, ele é um produto de N. Mas ele tem um comportamento de produto. Ainda tem um produto que é o seguinte, vamos pensar assim, se eu pegar o R2 como sendo os complexos, eu também posso multiplicar dois números complexos e me produz um novo número complexo, é um novo vetor em R2. Então, eu também posso pegar aqui, né, sei lá, vou pegar W de T vezes Z de T. Esse aqui é um número complexo, esse aqui é um número complexo. Então, em cada uma dessas situações, eu posso precisar derivar.